Olá, sejam muito bem-vindos ao Cidades em Transformação. Sou Vanessa Oliveira, jornalista do portal Metrópolis. E nós estamos gravando esse videocast direto do Colégio de Inspetores, uma iniciativa do CREA São Paulo em parceria com o Confea. E por aqui, cerca de 3.000 profissionais do setor estão reunidos discutindo os desafios e soluções inovadoras para o desenvolvimento das nossas cidades. E bom, no episódio de hoje vamos falar de um tema que é urgente, sensível e ao mesmo tempo repleto de desafios técnicos e institucionais: os impactos do Plano de Reconstrução Gaúcha. Desde as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, o Estado vem passando por um processo de reconstrução, que vai muito além da reconstrução física. Estamos falando de planejamento urbano, engenharia, políticas públicas, habitação, infraestrutura crítica e, principalmente, cuidado com as pessoas. E para entender melhor como tudo isso está sendo planejado e executado, nossa convidada de hoje é Ângela de Oliveira, secretária adjunta de Reconstrução Gaúcha. Ela atua na linha de frente de uma das missões mais complexas e estratégicas da história recente do Estado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. É uma satisfação estar aqui. É uma satisfação colaborar com o podcast hoje. Bom, Ângela, para a gente começar, qual que é o diagnóstico atual hoje do Rio Grande do Sul após as enchentes? Onde é que nós estamos hoje em termos de reconstrução? É importante mencionar que quando nós passamos por eventos climáticos extremos, nós temos fases de recuperação. Então, existem ações de resposta, que são aquelas imediatas, que têm por principal objetivo preservar vidas, reconstituir ali a normalidade. Temos ações de restabelecimento, que elas são ali no curto prazo também, mas elas se estendem um pouco mais, que tem a ver com, além da recuperação da normalidade, da rotina, também com o restabelecimento dos serviços públicos, a retomada das aulas escolares, a retomada de alguns acessos que eventualmente foram bloqueados. E temos essa fase de reconstrução, que se estende por um período muito mais longo. Nós observamos ao redor do mundo, quando tivemos esse evento, fomos buscar outros casos, e observamos que esse é um processo que ele leva, em média, de 10 a 15 anos. Estamos falando de casos como New Orleans, após o furacão Katrina, e também no Japão, outros casos na América Latina, como na Colômbia também. E hoje o nosso processo está em fase de reconstrução, podemos dizer que as nossas ações emergenciais já estão finalizadas, ainda temos algumas ações de restabelecimento que elas perduram, principalmente em locais que foram mais severamente afetados. E a reconstrução, ela agora após um pouco mais de um ano do evento que nós vivemos, ela está em uma fase de muita, como eu posso dizer, de muita transição entre projetos, planejamento e execução. Quando a gente fala de reconstrução, vem muito à cabeça a infraestrutura que precisa ser recuperada. E quando a gente precisa fazer a reconstrução, a gente precisa fazer ela melhor, não é apenas reconstituir. Então, nesse momento, nós temos cerca de 700 quilômetros de rodovias que estão por iniciar as obras, porque agora já foram realizados os projetos executivos. Temos dragagem de hidrovias, que é um modal extremamente importante para nós no Rio Grande do Sul. Temos também o desafio habitacional, temos mais de 800 habitações que estão sendo já entregues e ainda por quase 10.000 dentro do nosso hall de políticas públicas que estão endereçadas para entrega. Então, em vários setores da reconstrução, podemos dizer que a atividade está plena, mas ainda tem bastante tempo até atingir a sua, vamos dizer assim, conclusão. E você falou em planejamento, em execução, e a gente sabe que a engenharia ela tem um papel aí central nesse processo, Qual que é a importância dos órgãos como os CREAs e também o sistema Confea aí nesse processo de reconstrução do Estado? É um papel essencial, eu diria, Mais cedo falava aqui com o presidente do Confea, o presidente Vinícius, sobre isso. Vou citar um exemplo para ilustrar. Quando nós tivemos os primeiros eventos, que ainda foram em 2023, prontamente tivemos muita solidariedade de profissionais que gostariam de atuar voluntariamente, especialmente em laudos, que são extremamente necessários para os municípios alcançarem recursos disponibilizados, tanto pelo Estado quanto pela União. Essa força voluntária precisava emitir suas ARTs. Então, prontamente, o Confea viabilizou a ART solidária, a um custo mínimo de R$ 2. Foi algo que viabilizou
dezenas de milhares de laudos que foram emitidos, permitindo assim que aquelas edificações que precisavam ser consideradas inabitáveis, destruídas, elas pudessem dar lugar a orçamentos, né, a acesso a recursos financeiros para que pudessem ser feita essa reconstrução. Então, esse é um exemplo que eu trago para mostrar a relevância da articulação e integração social que o sistema pode trazer num momento desse. A reconstrução, ela depende não só de governos, mas também da sociedade civil organizada, da academia, do terceiro setor, da iniciativa privada. E o sistema, pela sua capilaridade, que está presente em todos os municípios, tem essa capacidade de transformar isso num vetor, né, onde a gente consiga alcançar os objetivos. E assim, a gente vê que há um esforço visível não apenas de reconstruir, né? Mas também de reconfigurar ali áreas urbanas e rurais inteiras. A gente vê muitas cidades ali que vocês não só reconstruíram, né? Mas também estão reconfigurando essas áreas. Quais os principais... os princípios urbanísticos e territórios estão usando ali para adotar esse redesenho? O que vocês estão utilizando ali para saber como refazer isso? Perfeito. O estado do Rio Grande do Sul, ele tem um território muito amplo e em maio de 2024, 95% dos municípios foram atingidos. Nós estamos falando de 95 municípios em calamidade e outros 323 em estado de emergência. Então, eu vou citar aqui algumas das estratégias, mas lembrando que a regionalização das soluções ela é extremamente relevante para a sua eficiência. Então, em municípios, por exemplo, nós temos áreas, elas não são muito adensadas, como o Vale do Taquari, que tem vários municípios menores no entorno desse sistema, né, hidrográfico, que é o Taquari-Antas, onde essas áreas elas foram definidas, inclusive numa cooperação com universidades e com outros institutos de pesquisa, uma área de arrasto. E nesses municípios, o Estado está apoiando o novo plano diretor que precisa ser feito. Então, onde nós temos uma população que está recorrentemente sendo atingida por essa enchente, por estar perto de um rio que com frequência agora, devido à mudança climática, tende a subir, o redesenho urbano é essencial. E certamente ser desenvolvido esse plano diretor com todos os critérios de zoneamento de risco, de ocupação preliminar prioritária, de sustentabilidade. Então, nessas regiões, o redesenho é algo que é essencial. Em áreas mais adensadas, quando a gente fala das imagens mais icônicas na memória da população, da região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, onde o Lago Guaíba, ele subiu e demorou muito a descer por causa da sua característica hidrográfica. E nessas regiões muito adensadas, nós temos Porto Alegre com milhões de habitantes, temos Canoas, temos São Leopoldo, Novo Hamburgo, a gente não consegue trabalhar com esse sistema de área de arrasto. Então, lá estamos constituindo os projetos para sistemas de proteção contra as cheias. Já existiam diques, casas de bombas, comportas, né? Mas eles não foram, por ter a sua estrutura, ela estava, vamos dizer assim, obsoleta para esses parâmetros, ela precisa ser recuperada. Então, o Estado está apoiando os municípios na reconstituição desse sistema e também na implantação de novos sistemas, com diques, casas de bombas, macrodrenagem, para que nesses grandes centros também a população possa estar protegida. Quem mora em Porto Alegre ou foi lá recentemente, a gente vê os novos diques lá, né, essas contenções que tem, e também o trabalho que está sendo feito até de redesenhar algumas áreas urbanas ali de Porto Alegre, né, que antes não tinham, às vezes, até alguma área de lazer, ali alguma atividade que hoje também vocês redesenharam nesse sentido também ali, né, na cidade. Exatamente. Hoje, Porto Alegre, assim como também lá no Vale do Taquari, nós temos uma premissa que é... Todos os pesquisadores, né, os acadêmicos com quem conversamos, trazem muito as soluções baseadas na natureza. Elas podem ser infra, verde e cinza mista, escadarias verdes, ou parques lineares que servem tanto de bacia de contenção, como de áreas alagáveis, né? Você fala nas cidades esponja. Acho que a gente está, como Estado, se apropriando muito bem desse tipo de iniciativa, que é uma alternativa moderna e, ao mesmo tempo, adaptada à nossa realidade climática. A gente pode falar, então, em cidades mais resilientes, inclusivas e adaptadas a um novo regime climático? Certamente.
Hoje, Vanessa, quando nós falamos em novos planos diretores, que tanto lá no Vale do Taquari quanto a própria capital, Porto Alegre, está nesse momento debatendo seu plano diretor, a sustentabilidade e a adaptação são premissas básicas, sobretudo em lugares onde nós já sabemos que a nossa curva de intensidade, duração e frequência das chuvas, através dos estudos que fazemos e também estudos feitos pela Agência Nacional das Águas, ela se agrava e ela precisa ser reconsiderada. Essa adaptação é parte essencial da nossa proteção das cidades e, sobretudo, das pessoas, né, que ali vivem. E assim, a gente fala muito nesse processo técnico e institucional, né? Como garantir que essas decisões reflitam as vozes e necessidades das comunidades que foram atingidas? Como é que está sendo trabalhado isso? Esse é um aspecto muito importante para o Plano Rio Grande, que é essa estratégia, né, de toda a nossa reconstrução e adaptação. É o plano liderado pelo governador Eduardo Leite, que inclui várias instâncias de governança. Então, nós temos instâncias decisórias e temos instâncias como, por exemplo, o Conselho do Plano Rio Grande. Esse é um lugar em que mais de 180 conselheiros de diversos setores da sociedade, inclusive representação de atingidos, sejam eles CPFs ou CNPJs, têm assento para poder dar contribuições em câmaras temáticas a respeito das decisões que a administração pública deve tomar, tanto na alocação de recursos, quanto nas alternativas a serem consideradas. Ter essa instância do Conselho é muito importante, assim como outra, que é o Comitê Científico, onde mais de 40 profissionais, e a gente fala de climatologistas, meteorologistas, profissionais da engenharia, da saúde, do meio ambiente, contribuem para que a tomada de decisão ela seja sempre amparada na ciência, na técnica e na primazia do interesse público. São formas que o Plano Rio Grande institucionalizou, mas de ter sempre a contribuição da sociedade. Um plano de reconstrução não é um plano de governo, é um plano de Estado. E deve passar por diversas gestões, tanto as dos municípios quanto a do próprio governo estadual. Por isso, essa perenidade é garantida pela participação social. E assim, a gente está falando aí de pessoas que perderam casas, que perderam seus bairros, teve cidades que foram devastadas, né? Então, assim, a gente fala também de uma perda de vínculo territorial. Quando a gente fala nesse sentido, como reconstruir não só a infraestrutura, mas também esse sentimento de pertencimento dessas pessoas que estão lá? Porque a gente fala muito em infraestrutura e a gente reconstruir essas cidades. E quando a gente leva para o lado humano, também está sendo trabalhada essa questão do pertencimento, da confiança das comunidades ali para o futuro? A questão social e territorial, ela é não apenas relevante, mas ela é determinante dentro do processo decisório. E eu vou citar um exemplo também, nós temos uma localidade que se chama Passo de Estrela, no município de Cruzeiro do Sul. Quem olha as imagens de Passo de Estrela são imagens fortes, porque parece que foi uma zona onde caiu uma bomba, onde teve uma guerra, ela foi duramente devastada, centenas de habitações foram levadas e através da contribuição de diversos atores do Ministério Público, do município, da participação social que fizemos com audiências públicas, né? O próprio governador liderou audiências públicas lá com a população do Passo de Estrela e isso nos deu a segurança de tomar uma decisão que respeite a autonomia daquela comunidade. A solução adotada, no caso, foi fazer um depara habitacional de uma região que fique próxima para que os vínculos sejam mantidos, né? E que, inclusive, o acesso seja mantido àquela área, sendo que a área que foi devastada vai se tornar um parque memorial. E é algo que pode parecer um pouco simbólico, mas na verdade é muito importante, é que esse memorial vai ter sim reconstituições ali de elementos que eram daquela comunidade, para que ela possa não só usufruir do parque, mas apropriar-se dele. Manter ali realmente esse vínculo territorial, né? Porque ela perdeu tudo ali, vamos dizer. As pessoas, elas não perdem, quando a gente fala que as pessoas perderam as casas, elas não perderam a estrutura da casa, elas perderam seu lar, sua referência, né? Onde criaram memórias, onde tem todo um vínculo familiar, a pertença social, a pertença comunitária. Então, esse é um aspecto que a tomada de decisão sempre passa por um respeito à autonomia dessa comunidade, dessa população, que é a beneficiária da política pública, sob o risco de a política pública não funcionar, né? Em vários lugares do mundo, eu estive recentemente participando de um congresso internacional em que a gente ouviu falar nas Bahamas
fizeram uma solução habitacional que era num bairro mais distante, sem fazer a devida vinculação, inclusive dos equipamentos econômicos. Então, as pessoas tinham que trabalhar num lugar e ir para o outro. 10 anos depois, esse novo condomínio habitacional, que seria da reconstrução, está completamente esvaziado. Então, essa política pública falhou, porque ela não foi construída junto com a sociedade. Maravilha. E, assim, essa tragédia, o que aconteceu lá no estado, ela revelou fragilidades históricas, né? E que aprendizados vocês tiram desse episódio para prevenir desastres futuros em todo o país? Eu não digo nem só no estado, né? Mas que sirva também de lição para todos. Tem uma lição que ela, um ano e um pouco mais de um ano depois, a gente já não só aprendeu, como tomou a prova dela, que foi a respeito da cultura de prevenção. No Brasil, nós não temos uma cultura de prevenção consolidada. Historicamente, se investe isso em orçamento público muito mais, cerca de 10 vezes mais, em resposta do que em prevenção. E a realidade climática que a gente vive nos impõe outra atitude. Cada $1 investido em infraestrutura resiliente, 19 dólares podem ser poupados em reconstrução. Quer dizer que essa atitude e esses critérios, por mais técnicos que sejam, né, podem parecer um pouco frios, eles precisam estar endereçados, incrementados dentro da nossa reconstrução. A cultura de prevenção faz com que, mesmo que nos tome talvez um pouco mais de tempo fazer uma obra de uma determinada ponte, de uma determinada rodovia, se faça de uma forma que ela vai sobreviver aos próximos eventos climáticos. Além disso, a cultura de prevenção, ela é extremamente essencial porque não são as estruturas que garantem a proteção das pessoas. O que garante são protocolos de contingência, percepção de risco, que é algo que nós precisamos muito avançar como agenda pública ainda no Brasil. Tem um exemplo que é mais regular, assim. Recentemente nós tivemos o Campeonato Mundial de Clubes e era uma reação muito comum da parte de todos os brasileiros que assistiam, ficar até um pouco incomodado. Poxa, tem só uma nuvenzinha no céu e eles cancelaram o jogo. Isso mostra o quanto a cultura de prevenção em países que têm experiência com desastres, ela está consolidada e para nós ainda existe uma larga margem para avançar. E você acha que ainda é um longo caminho a ser percorrido para chegar nessa contenção? Eu acredito que nós estamos avançando a passos largos. Aprendizados como o que tivemos no Rio Grande do Sul, o que tivemos em São Sebastião, aqui em São Paulo, eles estão servindo, e eu acredito muito na capacidade institucional de aprendizado coletivo. Hoje dialogamos recorrentemente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com a Defesa Civil Nacional, sobre a necessidade de estarmos ajustando a política nacional, mecanismos de resposta, tipologias construtivas, né, métodos construtivos que precisamos começar a tratar como padrão, não apenas como uma exceção. Eu acredito bastante que a interlocução e a cooperação interfederativa, além não só de Estado, né, União e municípios, mas também dos diversos setores da sociedade, como o caso aqui dessa importante discussão que o Sistema Confea está promovendo hoje, ela vai acelerar muito o nosso caminho. E bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas antes eu queria ver se você queria deixar uma mensagem para os profissionais, né, engenheiros, técnicos, pessoas que estão colaborando direta ou indiretamente nessa reconstrução do Estado. Sim, eu acho que há uma mensagem muito importante é que a realidade imposta os nossos desafios climáticos, elas lançam luz sobre o valor dos profissionais técnicos, né? Especialmente os da área de engenharia, agrimensura, geografia, arquitetura e urbanismo. E isso é uma discussão emergente que eu deixaria de recado que todos que tiverem a oportunidade de se familiarizar com os conceitos de reconstrução de resiliente, de marco de Sendai, de como podemos tornar nossas cidades mais sustentáveis e adaptadas, essa é uma discussão emergente, inadiável. E todos aqueles que quiserem ou que estão se somando têm um impacto profundo. Nós vivemos uma pandemia mundial, na qual as grandes autoridades eram os médicos, epidemiologistas, infectologistas, e nós estamos indo para uma realidade climática na qual cada vez mais as autoridades são as autoridades técnicas da área da reconstrução. Isso é um convite e uma saudação àqueles que já estão trabalhando em áreas assim e àqueles que têm o desejo, porque temos muito trabalho. Obrigada, Ângela. Te agradeço demais os apontamentos que você fez aqui, tudo que você trouxe sobre a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a Vanessa e a todos aqui que promoveram a nossa conversa hoje.
Obrigada a você também que nos assistiu. E para acompanhar este episódio e outros que a gente teve por aqui, é só entrar no metrópolis.com. Até a próxima!